E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Verso 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua vontade. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Verso 37, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes do seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Verso 42, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eu quero recordar vocês o propósito deste estudo lá atrás, quando nós começamos, inclusive na capazinha que eu sempre uso na introdução dos vídeos, fala sobre o Jesus óbvio, o Jesus histórico e o Jesus revelado, né? Mostrando que há coisas sobre Jesus que não há como nós sabermos automaticamente. Jesus falava numa profundidade tão absurda que os próprios discípulos, que eram judeus, que entendiam da cultura vigente, não conseguiam acompanhar o que ele dizia. E eu vou mostrar para vocês aqui algo nesse texto que raramente as pessoas percebem. Vamos começar pelo versículo... Vamos lá no versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Lembra que eles foram buscar comida numa vila próxima, ele ficou no poço de Jacó, a conversa aconteceu com a mulher, tudo aquilo que a gente vem falando até agora. Quando eles chegaram com a comida, encontraram Jesus conversando com aquela mulher. Aí a mulher foi para a vila, Jesus ficou com os discípulos. E eles falam: Rabi, come alguma coisa. Aí Jesus diz algo que prova o quão profundo Jesus é, para que consigamos entendê-lo sem a ajuda do Espírito Santo, né? Jesus vira e diz assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então, imediatamente ele supõe: será que alguém trouxe comida para ele? Alguma coisa que nós não sabemos? Verso 33, então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Porque eles imediatamente imaginaram que Jesus estava falando uma linguagem natural, não é? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então eles pensaram logo em comida natural, comida física, não é? E será que alguém trouxe comida para ele, né? Aí Jesus tem que explicar a revelação do que ele está dizendo. No verso 34 ele diz: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Muito bem, aqui começa começa a se desenrolar uma revelação muito profunda que os discípulos só vão entender depois, e ainda em parte, mesmo sendo parte daquela cultura. Jesus diz: ok, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o que Jesus está dizendo? Basicamente, antes dele falar o que vem em seguida, Jesus está dizendo o seguinte: tudo que eu faço é intencional. Eu vim com uma missão, a minha missão é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, não há nada que eu faça que seja por acaso,
que seja apenas parte do dia a dia. Tudo que eu faço tem um propósito, eu estou sempre agindo com antecedência. É isso que ele está dizendo, que ele vai dizer algo em seguida que só faz sentido se você entender antes o que ele está dizendo no verso 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então vamos entender isso aqui primeiro. Imagina se a igreja hoje entendesse isso da forma que nós estamos falando aqui agora e passasse a viver assim. Pastores, obreiros de um modo geral, enfim, profetas, evangelistas, apóstolos, tivesse a intencionalidade de agir sempre com a antecedência de quem sabe que tem uma missão e que essa missão é mais importante do que qualquer coisa. Porque é a vontade do Pai, é a vontade do dono da igreja, o Senhor Jesus, e é a vontade do Espírito Santo, os três são um. Então Jesus está dizendo exatamente isso, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, por que vocês estão impressionados de me encontrar aqui conversando com essa mulher? E por que vocês não entendem de eu dizer algo tão simples, né, de que eu tenho algo para comer que vocês não conhecem? Jesus não estava falando de comida física, óbvio, Jesus estava falando de um tipo de comprometimento com a vontade do Pai que eles desconheciam. É por isso que ele está dizendo, é uma comida que vocês não conhecem. Que comida é essa? É me alimentar da vontade do Pai e viver de forma tão intencional que o único objetivo amanhã é que essa vontade do Pai se cumpra na minha vida. Por isso que a gente se consagra, por isso que a gente ora, por isso que a gente jejua, por isso que a gente busca Deus, por isso que a gente se aprofunda no estudo das Escrituras, porque eu sei que muita gente faz isso, mas nem todo mundo faz isso com a intencionalidade ou mirando, apontando para o cumprimento da vontade do Pai. Tem gente que faz isso como hábito, tem gente que faz isso porque aprendeu a fazer, tem gente que faz isso porque viu outros fazerem. É diferente de você fazer porque você tem a intenção, você está claramente intencionado de chegar a um objetivo final. E Jesus está dizendo, o meu objetivo final é cumprir com a vontade do meu Pai. Está dizendo, a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então ele fala de um comprometimento com a vontade do Pai e ele fala de um comprometimento com a prática do seu ministério. Porque para realizar alguma coisa tem que ter prática, não adianta ter só intenção. Você precisa de prática. E aí ele solta uma bomba, tá? No versículo 35, ele diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceia? Até que venha a ceifa, perdão, até que venha a ceifa? O que Jesus está dizendo? Ora, basta a gente saber quando que começa a ceifa em Israel. A ceifa em Israel começa no mês de Nissan. Aqui está, talvez fique invertido. E se ficar invertido não tem problema. Cadê? Aqui. Né? Aqui. Aqui está o mês de Nissan, é quando começa a ceifa em Israel. É o nosso março, abril, né? Aqui começa a ceifa em Israel. Então, se nós quisermos entender o que Jesus estava dizendo, e eu vou agora mexer aqui na minha câmera para poder ficar mais fácil explicar para vocês. Se eu quiser entender o que Jesus está dizendo, é só eu entender o calendário, tá? Aqui está o mês de Nissan. Se eu contar 4 meses para trás, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu vou dar no mês de Kislev. Então Jesus está dizendo aqui no mês de Kislev, que é o nosso, tá vendo? Fim de dezembro, fim de novembro, início de dezembro. É o nosso novembro, dezembro, né? Então, olha bem, Jesus está dizendo, vocês não dizem que falta 4 meses para a ceifa? Então vamos ver, 1, 2, 3, 4, que é quando começa a ceifa em Israel, Nissan. Então Jesus estava no mês de Kislev, tá? Entender que mês era nos ajuda a entender o que Jesus está dizendo. Por isso que eu te digo que mesmo os judeus, sendo parte da cultura, eles tinham dificuldade de acompanhar Jesus na sua genialidade e na profundidade da sua revelação. Então, muito bem, se você conta 4 meses voltando da ceifa, você vai dar no mês de Kislev. O mês de Kislev
é mais dezembro do que novembro, porque pega fim de novembro e entra dentro de dezembro. Tanto que, enquanto os gentios celebram, por exemplo, o Natal, né, os judeus e muitos messiânicos celebram a festa de Hanukkah. Hanukkah cai em Kislev, tá? Agora, o interessante é o que Hanukkah simboliza, né? Nós temos algumas questões em Hanukkah, chamada Festa das Luzes. Então, a mensagem central de Hanukkah é o prevalecimento da luz sobre as trevas, o prevalecimento do bem sobre o mal, e duas outras coisas poderosas. Número 1, a vitória de um exército muito pequeno de judeus sobre o exército massivo da Síria. É quando os judeus derrotaram o exército de Antíoco Epifanes, de uma forma miraculosíssima, tá? E aí então acontece a rededicação do templo e tal, então representa a vitória do bem sobre o mal, mesmo quando o bem parece estar em desvantagem, porque o exército de Israel era ridiculamente pequeno, e o exército da Síria era o exército dominante da época. Era o exército que dominava parte do mundo na época. E ainda assim, os macabeus, né, os soldados, os guerreiros da época, judeus, foram lá e prevaleceram sobre o exército da Síria, derrotando, portanto, o bem derrotando o mal, mesmo quando o bem parece inferior. E a segunda coisa, no total de 4, né, a segunda coisa desses 2 milagres que eu estou falando é o fato de o milagre que aconteceu com o óleo, com o azeite dentro do templo, né? Eles tinham um pouquinho só de azeite, o azeite puro, e para eles não contaminarem a menorá, colocando um azeite diferente, sobra de azeite, coisas dessa natureza, eles tomaram uma decisão de acender a menorá com o que tinha, e eles tinham um azeite que supostamente deveria durar um ciclo, ou seja, um dia. Um pouquinho à toa de azeite que eles tinham numa botija, e eles então colocaram esse azeite na menorá e acenderam a menorá, e aconteceu um milagre que aquela menorá ficou acesa por 8 dias consecutivos. Um milagre tremendo que até hoje é celebrado em Israel na festa de Hanukkah. Então, olha que coisa. Não é difícil dizer, e também não é impossível dizer, que Jesus estava dizendo o que disse exatamente por ocasião da festa de Hanukkah. Porque era o mês de Kislev. Por que não poderia ser na festa de Hanukkah? Na verdade, faz mais sentido ser por ocasião, que seja uns dias antes, ou nos dias da festa, ou 2 ou 3 dias depois, não importa. Mas eu não tenho dúvida hoje de que o que estava acontecendo ali no Poço de Jacó era por ocasião da festa de Hanukkah em Kislev, tá? Porque Jesus fala que faltavam 4 meses para a ceifa. Então agora pensa comigo. Enquanto que na mentalidade judaica, tipo, eu só vou me preocupar com a ceifa daqui a 4 meses, a ceifa vai chegar ainda daqui a 4 meses. Aí Jesus diz assim, não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa, portanto Nissan, ele diz assim, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E isso é curioso, por quê? Porque, na verdade, por exemplo, a cevada, que é o primeiro cereal colhido em Israel, primeiro a cevada, depois o trigo, a cevada, ela começava, na verdade, a amadurecer no início de Nissan. Início de Nissan, né? A cevada estava, de fato, madura perto da Páscoa. A Páscoa é 14 de Nissan. E a colheita começa um pouquinho antes da Páscoa, coisa de 2, 3 dias antes da Páscoa. Tanto que quando chega na festa das primícias, que acontece ali logo depois do sacrifício do Cordeiro da Páscoa, ele já tem que ter colhido as primícias. Então, na verdade, começava dias antes da Páscoa, no próprio mês de Nissan. E Jesus está dizendo, não, olha para as terras, vocês vão ver que já estão brancos para a ceifa. O que ele está dizendo? Ele estava falando de olhar fisicamente?
Para olhar fisicamente e ver que estava pronto para colher? Não. Porque é inverno em Israel, dezembro é inverno. Assim, por exemplo, como neva nos Estados Unidos, neva em Israel. Não na mesma proporção, né, de Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, mas tem neve em Israel. Dezembro é frio em Israel. Então Jesus não estava falando, olhem fisicamente para os campos que vocês vão ver que já estão brancos para a colheita, estão brancos para a ceifa. Olha bem, ele diz assim, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Mas fisicamente não estava. Então o que Jesus estava falando? Jesus estava projetando, ensinando a eles como enxergarem pela fé. E ele estava falando isso em Hanukkah. Ele estava falando isso em Kislev. Ele estava dizendo o seguinte, primeiro, por que ele está falando em Kislev? Porque em Kislev todo judeu sabe que eles estão celebrando algumas coisas. Número 1, eles estão celebrando a festa das luzes. Número 2, eles estão celebrando o significado de Hanukkah e Kislev, que é a luz vencendo as trevas e o bem vencendo o mal. Número 2. Número 3, Kislev representa o milagre do óleo, o milagre do azeite, quando o Senhor prevalece, quando o Senhor faz prevalecer o azeite na botija por 8 dias, quando ele só deveria durar um único dia. E por último lugar, que eu acabei invertendo aqui, por último lugar, que na verdade seria o terceiro e o óleo o quarto, o milagre da vitória do exército, pequeno exército de Israel sobre o grandioso exército da Síria. Então, em Hanukkah, todo judeu sabe disso. O quão grandioso é Deus para fazer acontecer coisas que nós não imaginamos, como fazer os 300 de Gideão vencer 115 mil indivíduos, 72 mil midianitas, mais os filhos do Oriente, etc., cento e tantos mil, com 300 homens. Que era a mesma coisa, o mesmo simbolismo de Hanukkah, quando os macabeus venceram o exército da Síria de uma forma espetacular. E então entraram no templo, purificaram o templo, consagraram o templo ao Senhor e acenderam a menorá, e o milagre aconteceu do óleo durar por 8 dias. E diante dessa imagem, Jesus está dizendo, olhem os campos, vocês estão dizendo que falta 4 meses? Olhem os campos e vejam como estão brancos para a ceifa. Se eles fossem olhar com o olho natural, eles iam olhar e falar assim, mas como assim, Senhor? Os campos? Do que o Senhor está falando? Eu não estou vendo nada não, Senhor. Porque Jesus não estava falando fisicamente dos campos. Ele estava falando de uma capacidade de olhar pela fé quando as coisas não parecem favoráveis. Então aqui vai uma palavra para quem está no Brasil, principalmente. Eu sei que o cenário do Brasil hoje não é favorável. Se você olhar para os campos, para as terras do Brasil e olhar com os olhos físicos, você vai dizer, eu não estou vendo nada acontecendo não. Eu não estou vendo colheita nenhuma não. Mas Jesus está dizendo, olhe para as terras, olhe para os campos, veja como estão brancos para a ceifa. Vocês acham que ainda falta 4 meses? Olhem e vejam. O que Jesus estava dizendo? Dizendo, eu estou enxergando o que vocês não estão enxergando. Eu consigo ver o que vocês não conseguem ver. Vocês acham que falta ainda muito tempo, vocês acham que vai demorar, vocês acham que o governo é isso, que o STF é aquilo, que o diabo é assim e assado, e que isso é impossível, que aquilo é impossível. Deixa eu dizer para vocês, eu já estou vendo os campos brancos. Mesmo quando fisicamente eles não estão brancos, eu já estou vendo eles brancos. Por quê? Porque Jesus era intencional, Jesus não fazia nada por acaso. Jesus não ia esperar os 4 meses para então dizer, uau, veja como os campos estão brancos para a ceifa, porque isso seria muito óbvio. E nós estamos falando do Jesus óbvio, do Jesus histórico e do Jesus revelado. O que eu estou mostrando para vocês aqui é um lado do Jesus revelado, que você não enxerga se você ler o texto em busca apenas do óbvio. E eu estou mostrando para você o quanto a revelação é profunda, que ele está dizendo. Por isso que desde 2020, depois da minha experiência de arrebatamento, desde 2020, eu tenho dito coisas que parecem loucura. Eu tenho dito coisas que não parecem concordar com o cenário diante de nós.
apesar de que hoje está mais na cara do que antes, mas imagina lá em 2020, fim de pandemia, e eu começar a anunciar um grande avivamento, está vindo um grande avivamento, um mover de Deus nas nações, no Brasil, nos Estados Unidos e etc. E quando eu anunciei em 2020, os Estados Unidos estavam nas mãos da esquerda. Tinha coisas loucas acontecendo aqui no país. Agora, dia 20 de janeiro, o Trump toma posse como, de novo, de volta, como um presidente de direita, um homem que ama a Bíblia, um homem que está incentivando a Bíblia nas escolas, incentivando a população a ler a Bíblia, um homem que tem temor de Deus, ama Israel, está tomando a posse agora dia 20 de janeiro de 2025, mas desde 2020 que eu estou anunciando as coisas que já estão acontecendo agora e algumas que ainda vão acontecer. E o Brasil vem na sequência, porque desde o começo, quem me acompanha sabe, eu estou dizendo, primeiro Deus vai fazer nos Estados Unidos por causa do pacto que essa nação tem com Israel e por tudo que os Estados Unidos fez por Israel ao longo da história, desde a Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil vem em seguida e vai chegar um ponto que o avivamento no Brasil será maior do que em qualquer outro lugar do mundo. O avivamento no Brasil vai ser exponencialmente maior. Mas a coisa começa por aqui, porque os Estados Unidos é uma espécie de modelo que Deus tem para as nações, e tanto que o espírito do anticristo, os globalistas sabem disso, que não há como eles implantarem o globalismo de forma eficiente enquanto os Estados Unidos não caírem nas mãos dos globalistas. Eles sabem, não tem como. O objetivo número 1 dos globalistas é vencer os Estados Unidos, é tornar os Estados Unidos global. Então, uma eleição como essa, que elege de novo o Trump, é um pé no freio dos globalistas, porque eles sabem que eles vão ter que esperar mais 4 anos, e se depois do Trump o país eleger o sucessor deles, vão ter que esperar mais 4 anos, e assim sucessivamente, porque o globalismo vem da esquerda e não da direita. Claro, se a direita for honesta, né? Se a direita for honesta, a direita nunca, jamais vai promover o globalismo, é sempre a esquerda. Então, hoje nós estamos na iminência de dia 20 agora, ver a posse do Trump e começar uma história nova nos Estados Unidos, que eu não tenho dúvida, vai abrir as portas para um grande mover do espírito nesta nação, que já está acontecendo, não se iluda, tanto aqui quanto no Brasil, já está acontecendo, só não é nacional, e o que nós estamos esperando agora é a nacionalização de um mover de Deus aqui, bem como também no Brasil. Então eu encerro esse vídeo dizendo o seguinte, eu digo o que Jesus acabou de dizer, né? Eu digo assim, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Não aceite enxergar o que a carne está te mostrando. Não aceite enxergar o que a sociedade está te mostrando. Não aceite enxergar o que o diabo está tentando te mostrar. Enxergue o que Jesus está te mandando enxergar, que são as terras brancas para a ceifa. Deus te abençoe.